Bom dia, queridos irmãos e amigos. É muito bom estar com vocês nesta manhã para compartilharmos um pouco da palavra de Deus e ganharmos o quê? Fortalecimento para a nossa fé, para ganharmos entendimento dos propósitos do Senhor, para termos uma fé cheia de convicção e de verdade, e não uma sensação de opiniões ou de entendimento humano. Nossa fé, ela precisa estar firmada na palavra, não pode estar firmada em sensações humanas, ela não pode estar firmada em opiniões. A nossa fé não pode estar firmada em desejos, em aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, preferências, não é? Aquilo que eu acho, aquilo que eu deixo de achar. Estas coisas não importam. O que você acha que Deus pensa sobre o que você pensa, sobre o que você acha? Veja, perceba que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Então nós precisamos ter esse entendimento nestes dias. É a palavra que Ele deixou registrada para nós, que é exatamente aquilo que o Senhor vai nos orientar para que possamos viver uma fé viva e eficaz. Talvez você tenha ficado triste porque você acha que a sua fé tem naufragado e você está abatido e você está chateado. Porque, quem sabe, você se distanciou tanto da orientação bíblica para ter uma orientação humana. Sim, você tem vivido por aquilo que você gosta, deseja, precisa, não é? Por aquilo que você quer. Isso é muito perigoso quando você se entrega aos seus desejos. Embora você esteja passando por uma aflição, você não está aplicando a palavra, você está aplicando seus sentimentos. Então você está sofrendo, você está triste, aí você se acha obviamente justo e vê por que isso está acontecendo. É tempo de você olhar para a palavra de Deus, é tempo de você olhar para a narrativa bíblica, é necessário que você se apegue ao Evangelho de Cristo. É dessa forma que você será um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo. Jesus disse, se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. Portanto, se você tem declarado seu amor a Cristo, é natural, não é? Que você se apegue à sua palavra. E nós estamos aqui em Atos, agora no capítulo 24, do verso 1 até o verso 9. Está escrito: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, em conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então o que nós vemos aqui realmente que Ananias e Tértulo acusaram Paulo perante Félix, não é? O que os judeus fizeram? Esses dois homens, Ananias e Tértulo, eram oradores, não é? Então pegaram esses dois homens que falavam bem para que eles levassem a acusação de Paulo contra o comandante Félix, o governador Félix. Então o que eles fizeram? Tértulo começou naquele momento falando: olha, eu sei que o Senhor é muito importante, que o Senhor é muito bom, que o Senhor ajuda o nosso povo, nós temos paz por causa do Senhor. Deu aquela, aquela puxada para que ele levantasse, o governador Félix, mas falou para ele, tentando acusar o apóstolo Paulo. Apelamos para a tua clemência, para que tu nos ouça, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste. Então veja a situação do apóstolo Paulo nesse momento. Talvez se alguém chegasse para as pessoas da sua família, ou quem sabe até mesmo para você, ou no seu emprego, e disse: olha, essa pessoa é uma peste, de forma muito séria e muito forte, você ficaria ofendido, aborrecido, triste, claro, é uma acusação. Mas veja pelo que passou os nossos irmãos na igreja primitiva. Eles foram acusados. É duro ser acusado, não é? Não é difícil passar por uma acusação?
Não é difícil ser julgado por uma coisa que você não fez? Não é difícil isso? Pois Paulo estava passando por isso. Como exemplo para a igreja e por todos os irmãos que também estariam padecendo, como nós também já lemos que padeceram. Então, neste momento, o apóstolo Paulo estava passando por isso. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus tinha um propósito. Um deles é que Paulo chegasse a Roma. O outro é que isso ficasse citado, registrado na sua palavra para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para fortalecimento da nossa fé, para que nós pudéssemos olhar para estes homens e pudéssemos ter como entendimento imitar a fé que esses homens tiveram, tendo realmente nos dedicando a Cristo e não a nós mesmos. Veja, o apóstolo Paulo não estava exatamente buscando justiça para si, mas ele estava buscando fazer a vontade de Deus. Assim como o Senhor o havia dito que ele seria testemunho em Jerusalém, e agora ele deveria ser testemunho em Roma. Então Paulo sabia que teria de ir para Roma. Mas aqueles homens estavam acusando o apóstolo Paulo. Então ele teve que ouvir estas coisas, que ele era uma peste, que ele estava provocando revolta, sedição do povo, que ele estava agitando as pessoas. Então eram palavras injustas e mentirosas. Como é duro ser julgado injustamente. Como é duro ser acusado por pregar sobre a graça, a misericórdia e o amor. Não é verdade? Entenda isso. Mas aquele que toma o Evangelho de Cristo como verdade na sua vida, o seu viver é uma pregação. O jeito que ele vive prega. Talvez acaba abatendo as pessoas, confrontando as pessoas, a sua própria vida, a sua humildade, sua simplicidade, a sua condição de vida, a sua alegria, a sua disposição, a sua força não está nas condições deste mundo, nem naquilo que o mundo prega, mas em Cristo. Perceba bem que a ação de Paulo neste momento, a sua força vinha do Senhor, não vinha dele mesmo. É evidente que um homem não consegue suportar tal situação. Mas através do poder do Espírito Santo, sim. Assim como veio sobre o apóstolo Paulo e sobre os irmãos da igreja. Quantas pessoas acham de forma errada que estas coisas aconteceram apenas com líderes da igreja? Isso não é verdade. Se você ler um pouco sobre a história da igreja, você vai perceber irmãos em Cristo, pessoas comuns como eu e você, por causa de sua fé, morrendo, não é? Ali diante do imperador, no Coliseu, sendo mortos e despedaçados por feras. Por quê? Por causa de Cristo, por causa da fé. E mesmo diante dessas circunstâncias, historicamente, as pessoas estavam cantando e glorificando o nome do Senhor. Nós mudamos muito, a nossa fé enfraqueceu demais. Os cristãos hoje são muito frágeis. Nós temos dificuldade realmente de enfrentarmos verdades. Nós gostamos de fantasias, queremos um mundo de faz de conta. E isso tem prejudicado demais a nossa fé. Mas aqui o apóstolo Paulo estava sendo acusado. E se posicionando realmente ali naquele momento, através da sua fé, entregue nas mãos daqueles homens. Qual era a posição de Paulo? O que ele poderia fazer? Ele estava preso, estava sob os cuidados daqueles homens. Então eles estavam justamente acusando e eles disseram assim: tu mesmo examinando poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. E os judeus estavam lá todos concordando, né? Todos eles dando o maior apoio àquilo que estava sendo falado, afirmando que as coisas eram dessa forma. Então talvez você tenha ficado aborrecido, triste pelas acusações sobre a sua vida e você fica magoado, ferido e as suas expectativas e você acha, nunca achei que a pessoa iria fazer isso comigo. Ora, chegou o tempo de você entregar todas essas coisas a Cristo, de você lançar a tua aflição, o teu sofrimento na cruz e deixar que o Evangelho possa realmente renovar e trazer alegria e paz ao seu coração para um testemunho de vida cristã e não de um testemunho pessoal. Não sofra por você mesmo, sofra por Cristo. Se você tiver que sofrer, sofra por causa do Evangelho. Não permita que a sua própria vida se sobreponha a Cristo e você se ache um injustiçado, porque ninguém jamais sofreu, não é? E padeceu e pagou o nosso resgate como Cristo fez. Portanto, é necessário que você se entregue nas mãos do Senhor nessa manhã e mesmo diante das acusações, das lutas, das dificuldades, das aflições que estão ao seu redor, você tenha bom ânimo. Bom ânimo na fé, bom ânimo em Cristo, sabendo que Ele é o resgatador da sua vida, é Ele que te cuida, é o Senhor que está com você mesmo no momento da dificuldade. Que o Senhor te abençoe, que você fique firme e fortalecido na fé.